Dando continuidade à nossa leitura do livro de Daniel, ainda estamos no capítulo 11, estamos hoje diante do nosso 19º vídeo, falando sobre esse anticristo terrível do Antigo Testamento. Veja bem, já fizemos algumas observações a respeito da personalidade dele, né, da vida dele, mas a Bíblia continua falando aqui muita coisa ainda. Então nós vamos aqui discorrer alguns versículos aqui, algumas passagens, né, rápidas, para você entender como essa pessoa foi nefasta. Muito bem. Versículo 23. Vamos pular aquele príncipe da aliança. Vamos fazer um vídeo especial sobre ele. Certo? Depois nós vamos falar sobre ele. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Né? Muito bem. Aquilo que eu já falei. O povo não estava do lado dele, mas alguns grupos, né, alguns pequenos povos ali vizinhos o apoiaram. Né? Virá também caladamente dos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, né? Porque veja bem, Antíoco era um cara esperto. Ele conquistava, despojava e depois dividia com aqueles que o ajudavam. Ele era esperto, quer dizer, ó, vão comigo que vocês vão receber o que é de vocês. Né? Se eu for bem sucedido, vocês receberão a sua parte. Estou dizendo que ele era esperto, ele era o cara, né? Ele era um cara assim, astuto. Né? E sabia como agradar as pessoas, que todos também tinham o mesmo coração igual dele, né? Egoísta também. Então veja bem, então os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, ou seja, Deus estava no controle, ele não ia passar muito tempo não, como de fato foi o quê? Uns 12 anos somente, o seu reinado, de terror, por que não dizer assim, não é? Suscitará sua força e seu ânimo contra o rei do sul, quem? O Egito, como já falei, né? Foi lá, quase conquistava tudo, né? À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Né? Não prosperou, quer dizer, como já disse no vídeo anterior, ele foi lá, conquistou, trouxe um grande depósito, não chegou a matar o rei, mas né? quase conseguia. Os que comerem os seus manjares o destruirão, e o exército dele será arrasado e muitos cairão traspassados. Né? Muitos traíram o cidadão lá, né? A vida é assim, rapaz. A vida desses poderosos aí é triste. Né? A gente vê na política. Hoje o cara está do lado de um, quando daqui a pouco já está do lado do outro, conforme o seu interesse. Né? Não é diferente de hoje. Né? Só que está na política, né? Democraticamente falando essas traições. Né? Muito bem. Versículo 27 ao 29 vai falar o quê? Da continuidade das lutas entre esses dois aí, enquanto eles estavam vivos, estavam se digladiando. Ó. Também esses dois reis se empenharão em fazer o mal e a uma só mesa falarão mentiras, porém isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Já está dizendo sobre a descendência deles, sempre foi assim, até chegar ao final deles. Quando a gente chegou, quando os romanos chegaram, e acabou com toda essa brincadeira, né? E passaram a ser a potência mundial. Então essa briga entre eles não terminou. Continuou até quando os romanos se conquistou todo mundo e passou a ser a hegemonia mundial. Né? Então o homem vil tornará a sua terra com grande riqueza. O homem vil quem? Antíoco Epifânio, versículo 28, que nós já falamos no vídeo anterior. E o seu coração será contra a Santa Aliança. Por isso que é o príncipe da aliança. A Santa Aliança, os judeus. Aqui é o príncipe da aliança. Ou pode ser os judeus, ou pode ser o Onias, que se lhe opôs. Depois vamos falar sobre esse personagem Onias. Certo? Ele fará o que lhe aprover e tomará a sua terra, aquilo que eu falei. Ele chegou e fez o que quis. Né? Bateu quem quis, levou quem quis, roubou o que quis, tomou a força o que quis e pronto, e foi embora. Né? Mas por quê? Porque Deus assim havia permitido. Né? Queridos irmãos. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul, mas não será nessa última vez como foi na primeira. Ele será escorraçado. Né? Será escorraçado. Na segunda tentativa. Na primeira foi bem sucedido, mas na segunda o rei resistiu e botou ele para fora de lá. Mas ele mesmo assim, ele ainda, na volta, ele conquistou um bocado de terras também. Não voltou de mãos abanando, como nós costumamos dizer nos dias atuais. Né? Porque virão contra ele navios de Quitim. Quem são? Aliança dos Ptolomeus com os romanos. Quitim, os egípcios. Os romanos, não os navios. Que lhe causarão tristeza, voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver e, tendo voltado, atenderá os que tiverem desamparado a Santa Aliança. Como eu falei, atenderá aos desamparados, desamparando o quê? A Santa Aliança. Aquele povo foi lá, atrás dele. Não é?
E ele mandou quem? Os seus generais. Para virem aprontar em Israel. Ó, deles sairão forças que profanarão o santuário, como eu acabei de falar, Lísias e outros que vieram antes dele. Não, mas esse foi o pior. Né? A fortaleza nossa, ou seja, Jerusalém, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação da desoladora. A abominação desoladora. Aquilo, acabou o sacrifício. Mas se oferecer agora era para os deuses deles, né? Animais impuros. Né? Versículo 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aquilo que eu falei no vídeo anterior, daqueles que foram lá pedir benesses ao rei, olha, nós estamos aqui do seu lado, viu? Nós não somos aqueles outros não, nós queremos aqui que você nos autorize, queremos ser helenista também, queremos agora, digamos assim, viver a religião de vocês, os costumes de vocês, o idioma de vocês, né? Então nós somos aqui. Aí eles foram o quê? Beneficiados. Né? Já voltaram todo mundo cheio, né, de peito cheio. Né? Imagina os que ficaram, né? Os poucos que ficaram. Né? Aos violadores da aliança, né? Acabei de ler, versículo 33. O 33 em diante, nós não vamos comentar agora, porque ele está mais voltado para o final dos tempos, né? Para o segundo anticristo quando voltar. Né? Porque aqui nós precisamos entender que termina praticamente uma parte histórica aqui e vai transcorrer, porque a profecia é assim, a revelação. Ela está no contexto presente, mas também aponta para o futuro. Mas nós podemos também entender aqui, né, aos violadores da aliança, ele não está falando só dos violadores, vai falar também daqueles fiéis. Podemos também colocar no contexto presente, daquele momento. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Como de fato, aqueles que permaneceram fiéis foram mortos ou tiveram que fugir para os desertos, como já fiz menção daquele grupo. Como também acontecerá com o anticristo lá, quando surgir, aqueles que permaneceram fiéis vão pagar um preço muito grande dos judeus. Né? No advento do pré-milênio, podemos dizer assim, né? A partir do capítulo 13, quando surge o anticristo, né? E o falso profeta. Mas podemos também deixá-los aqui também, porque aqueles que foram fiéis, daí que surgiram também os macabeus lá na frente, que vai ser outro vídeo, não vai ser nesse de hoje ainda não. Né? Então, muito bem. Ao cair eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, com mentiras também e promessas. Né? A história, como nós vemos assim, também continua de traições, de pessoas fazendo aliança e desfazendo, conforme o interesse. Né? Tudo é financeiro. Tudo é financeiro. Porque em nenhum momento Deus sempre teve aqueles, no transcorrer da história, fiéis a Deus. E esse Deus nunca desamparou. Mesmo em pequena minoria, poucos, mas Deus sustentou, eles se multiplicavam. E sempre recomeçavam. Ele tem sido até hoje. Né? Não tem para onde correr. Né? Porque agora sim, do versículo 35, aí não dá mais para nós colocarmos lá naquele contexto, porque aqui já está apontando para outro momento. Né? Então aqui nós vamos ficar aqui até o versículo 34, né? Que o mais lógico é ficar ali naquele contexto, porque está perfeitamente ajustável ao contexto histórico. Agora, o 35 em diante já aponta para outra realidade, né? Que nós vamos fazer outro vídeo, né? A esse respeito, porque já vai colocar lá dentro do período tribulacional de Israel, né? Também há muitos pormenores aqui que você pode até colocar lá também, né? Não tem dificuldade nenhuma, né? Por quê? Porque tudo está no controle de Deus, né? Porque podemos dizer assim, né, que muita gente tem negado, nega porque quer negar e o inimigo coloca isso no coração do povo. Deus ainda é o Senhor e será o Senhor da história. Ele criou a história e ele terminará a história do jeito que ele criou e do jeito que ele quer que essa igreja e que o seu propósito se realize. Há várias passagens que na frente a gente poderia, por exemplo, a partir do versículo 40, ó, no tempo do fim do rei do sul, lutará com ele e o rei do norte arremeterá contra ele com carros, cavaleiros, com muitos navios e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Como nós vimos. Né? Sempre ficaram, a descendência deles sempre ficaram nessa confusão. Né? Um momento os ptolomeus, outro momento os sírios, e assim, né, os seleucidas,
até a chegada do Império Romano. Né? Aqui pode ficar perfeitamente daquele contexto. Né? Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes. Ela vai fazer questão de Edom, Moabe, as primícias dos filhos de Amon. Né? Vai fazer menção. Né? Estenderá a mão também contra as terras e a terra do Egito não escapará. Apoderar dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os livros e os etíopes o seguirão. Né? Pode ser enquadrado ali. Mas também pode ser enquadrado lá no Anticristo também. Né? O Apocalíptico. Aqueles que estarão do lado do Anticristo naquele primeiro momento. Ou naquele momento lá, né? Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Pode ser usado também como antigo, foi quando ele morreu, veio o seu óbito, né? Ele morreu, como já dizemos no vídeo anterior, na sua última batalha, né, que ele foi conquistar, não conquistou, só saqueou o templo, voltou, e ao voltar, numa batalha lá, ele veio a óbito, né? O Antíoco Epifânio. Então, também se pode chegar aqui. E exterminar a muitos. Armará suas tendas pelas palacianas, armará suas tendas palacianas entre os mares contra o glorioso Monte Santo, mas chegará o seu fim e não haverá quem o socorra. De igual modo, ele não foi socorrido. Não é? Não foi socorrido. Lá mesmo ficou. Certo? Então, serve também para ele. Mas também serve para o anticristo, de uma forma assim, simbólica, lá em Apocalipse. Como o capítulo 12 vai fazer menção do tempo do fim. Não é? Já jogando o povo lá dentro. Né? Os judeus lá dentro do Apocalipse. Não a igreja do Senhor Jesus, do qual eu e você fazemos parte. Né? Porque no versículo 35, 36, 37, 38, né? Vai fazer menção, né? Também que pode ser colocado lá, mas também pode fazer menção do outro. Né? Então você fica aí na sua dúvida, porque eu também não vou fechar a questão, que pode ser, pode não ser. Mas, como está falando dele, né? Alguns sábios iriam cair, claro, caíram, foram mortos, né? Por defender a religião, defender a lei, defender, né? Versículo 36, só para você ver que se enquadra para o Antíoco Epifânio também. Né? Este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, como de fato ele assim o fez ao chegar em Jerusalém. Né? Como também o Anticristo fará, quando ele chegar também, né? Depois dele ser desmascarado pelos judeus. Né? Versículo 37, uma observaçãozinha aqui. Ó. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos desejos de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. A vaidade dele é tão cruel, essas coisas lhe dará mais prazer do que o próprio prazer familiar. O cara só via para a guerra, para encher-se, inflar-se o seu ego. E tem muitas pessoas assim. Né? Aquela coisa mais natural que Deus deixou, que é exatamente o convívio familiar, o convívio conjugal, por isso aqui não tinha sentido nenhum. Era o poder, o massacre. E assim tem muitas pessoas assim também. Não é? Muitas pessoas assim também. Então vamos lá. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas. A um Deus que seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata e com pedras preciosas e coisas agradáveis. Aí agora, isso aqui já não dá para enquadrar lá, porque isso aqui ele não fez. Não é? Não fez. Com auxílio de um Deus estranho, agirá contra os poderosos, as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecem, multiplicar-lhes a honra e faloás reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Isso aqui ele fez. Né? Como eu já disse. Né? Ele saqueava e dividia entre si os despojos das nações. Então, no primeiro momento, o versículo 35 em diante, dá a impressão assim, que a gente pode apontar já para o anticristo lá, do que ele fará. O que não será diferente. Porque muita gente acha que o anticristo usará poderes sobrenaturais para impor-se. Não, ele usará as coisas aqui da terra. Quando nós olhamos lá para o capítulo 13 de Apocalipse, quando ele aparece, ele vai ser essa pessoa que, boa de conversa, aquela pessoa que vai conseguir unir todo mundo em volta de si, ser-lhe-ão dado autoridade, como que esses povos deram aqui para ele, né? Fala de deuses aqui e tudo mais. Ele será uma pessoa totalmente insensível, exatamente também aqui, deverá ser uma pessoa solteira, né, o anticristo, não sei se o anticristo era, né? Mas essas coisas aqui que nós ainda prezamos, família, essas coisas todas, para ele não fará a menor diferença. Né? Não fará a menor diferença. Totalmente sensível. Né? Assim será o anticristo também, assim como era o antigo também. Né? A questão dele é
ser adorado como Deus pelos judeus, por causa da aliança, porque a igreja não estará mais aqui, então ele não vai atrás da igreja. A igreja, aqueles, como já falei no livro de Apocalipse, você está lá, Apocalipse Revelado, o pastor Araújo Silva está lá no YouTube. Né? A questão dele é contra os judeus, porque aqueles falsos cristãos que ficaram, simplesmente adoraram a besta, deram uma marca da besta. Né? Porque o problema deles é o materialismo, assim como muitos aqui dos judeus, né, que não aderiram, né, ao helenismo, ao paganismo, né, os que não assim o fizeram foram perseguidos e mortos, assim de igual modo lá também, né, em Apocalipse. Então por isso que a gente diz que ele é o tipo do antítipo, anticristo apocalíptico, né? Entendeu, queridos irmãos? Então é isso aí, essa figura, né, que a Bíblia faz questão de colocar aqui no seu contexto aqui. Claro que informa, né, pode dizer, não vou dizer enigmático, porque para você não ficou mais enigmático, né? Você já ficou esclarecido a respeito disso aí, né? Da principal, pelo menos dos fatos principais. Não entramos em todos os detalhes, porque não cabe aqui, porque aí haja vídeo para se fazer, né? Mas pelo menos do principal, para que você entenda essa profecia de Daniel, essa última revelação dele, né? Queridos irmãos, entendeu? Então não é essas coisas assim difícil, isso aqui já, digamos, na pessoa de Antíoco Epifânio se cumpriu, agora virá também na pessoa do anticristo aquilo que muito em breve está para acontecer. Mas nós, de antemão, Deus já mostrou ao seu servo, Daniel, e a você, seu servo e sua serva, o que há de acontecer. Porque o passado nós já sabemos, é a história, tanto é que estamos aqui. Né? E eu fiz menção dos livros também, correto? É isso aí, Deus te abençoe. Aí, agora sim, no próximo vamos falar sobre a resistência dos macabeus. Por que os macabeus? Então Deus te abençoe na compreensão dessa palavra.